Eu vejo que tem um pessoal que quer levar a saída do corpo ou a projeção como brincadeira. Sim. Né? E aí, E você aí é meio complicado, é meio perigoso. olha, tem três temas que assim não permitem qualquer intenção leviana. A saída do corpo, porque quando você se projeta para fora da matéria, você pode ter vários níveis de experiência. Por exemplo, você pode flutuar aqui no próprio campo energético humano. Você sai do corpo, vê o corpo deitado, atravessa a parede, você está 3 horas da manhã na rua, não tem ninguém na rua, você está fora do corpo, mas não está fora do campo energético do plano físico. Tá? Se a pessoa sai do corpo e entra, vamos chamar assim, interpenetra um dos subplanos extrafísicos, ali tem vários espíritos em níveis diferentes, e como semelhante atrai semelhante, uma Isso. pessoa com intenção leviana vai atrair alguma coisa leviana correspondente que vai manipulá-la num processo de obsessão. Então, uma área que não permite isso. O segundo tema é a parte mediúnica, para quem gosta do tema também. Imagina, Semente, alguém desenvolver a mediunidade de forma leviana. Ela está abrindo uma janela da sensibilidade dela e vai entrar tudo, porque ela não tem valores maiores que atraiam guias espirituais elevados que lhe dão cobertura. E o terceiro, o trabalho de energia com os chakras também. Você sabe, Semente, você entra na internet, num blog ou num canal do YouTube, e você encontra, às vezes, um adolescente dizendo assim: ei, alguém aí no grupo tem uma técnica de despertar a Kundalini? Eu quero despertar esse negócio que eu quero os poderes. Então, não sabe onde está entrando, não aprofundou. Isso. Então, são três áreas: a mediunidade, a saída do corpo e a ativação dos chakras. A pessoa que entrar nesses temas para estudar ou praticar precisa ter objetivos bacanas, e com isso não é que ela tem que ser santo, não existe. Nenhum de nós é santo. Eu estou querendo dizer objetivos positivos de evolução, de melhoria do caráter, senão dá problema, porque semelhante atrai semelhante. Professor, se dá para fazer excursão para o astral, assim, um encontro, sabe? Isso eu estou falando projetores que Tá. já têm experiência, tá? E dá, mas assim, na prática não funciona tão facilmente, não. Precisa, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética, tá, Semente? Tá bom. Vamos imaginar que você está frequentando um grupo espiritual, seja lá onde for, tá? De qualquer linha. Você gosta das pessoas daquele grupo, a atmosfera espiritual, a egrégora daquele grupo faz bem para você, você fez amizade ali, dentro do contexto espiritual daquele ambiente, os mentores que superintendem aquilo também são simpáticos a você e você gosta deles. Então, se neste grupo tiver algumas pessoas interessadas em saídas do corpo e tiver aprofundando seriamente, cada um na sua casa, deitado, pode se concentrar e talvez haja um encontro do grupo fora do corpo durante o sono, porque já há uma sintonia cá embaixo. Mais difícil é você fazer, por exemplo, pessoas que estão longe, que não se conhecem só virtualmente. Não há essa sintonia, não há um lugar onde tem uma egrégora que possa dar esses links, o abraço, o aperto de mão, ver a pessoa toda semana. Isso presencialmente é insubstituível. Embora possam existir grupos virtuais que as pessoas são muito boas no que fazem, mas na prática um grupo presencial tem esta condição. Então, durante anos, principalmente quando eu morava no Rio de Janeiro, eu com os grupos que eu trabalhava, eu às vezes colocava um objeto num lugar e pedia para as pessoas se concentrarem no lugar para tentar ir projetado e ver qual era o objeto que eu tinha colocado lá. Por exemplo, para fazer um link. Ou às vezes marcar num hospital, por exemplo, Semente, e a gente fala, ó, pensa no hospital tal na hora que você dormir, e a gente se encontra lá em cima para energizar os doentes. Então, isto é possível, mas tem que ser um grupo com muita afinidade, com valores de consciência muito próximos e que tem uma amizade profunda. Não é mais difícil fazer isso de forma fragmentária pela internet, embora seja possível. Um grupo presencial dá para fazer. E outra coisa, quando você falou assim, excursão astral, tem que ter um objetivo nisso. Então, por exemplo, imagina que alguém fala assim, vamos fazer uma excursão até a Torre Eiffel em Paris, né? Em Paris, vamos lá encontrar por cima da torre. Quer dizer, não há um objetivo um pouco melhor que dê uma vibração superior nessa saída. Não é que é ruim, mas não vai ter aquele avanço que as pessoas querem. Agora, por exemplo, Semente, você está naquele grupo. Aí você fala assim, galera, hoje, na hora da gente dormir, vamos todo mundo pensar aqui na atmosfera do grupo, quem sabe a gente se encontra aqui para algo em conjunto. É bem diferente o objetivo nesse caso. Interessante.
E dentro dessa pergunta, Wagner, vou colocar uma outra também que eu já vi na internet e eu fiquei na dúvida. Além disso do encontro, né, da caravana, vamos dizer assim, tem como fazer encontros tipo romancinhos, vai, Tinder, no Isso aí astral? também é possível, mas depende de várias condições. Vamos dar outros exemplos, tá? Imagina, Semente, um casal, eles estão morando em países diferentes, mas é um Sim. casal que se ama, eles pensam muito um no outro. Então, esse casal, quando deita, um pensa no outro, é natural. Se houver um desprendimento extrafísico, a mente da pessoa vai levá-la até a direção do que ela dormiu pensando, no caso, aquela pessoa que ela ama. Então, é possível que por esta motivação haja um encontro romântico. Já há um relacionamento, as pessoas dormem pensando uma na outra. Isso não é bom nem é ruim, é apenas um encontro humano. Então, isto é possível. Agora, se a pessoa ficar obcecada em cima disso, vai dar um efeito contrário. Por exemplo, eu vou deitar e falar, eu tenho que encontrar com ela, eu já estou todo tenso, eu estou jogando uma situação de tensionamento na minha mente, não vai dar certo. E muitas vezes também, Semente, um dos dois se projeta e o outro não conseguiu. É Sabe? verdade. Então, entram situações assim que mudam um pouquinho, criam variáveis nessa saída. É possível. Agora, qual é o objetivo? Qual é o grau de concentração da pessoa? Né? E outra coisa, se a pessoa quer colocar como alvo mental alguém, não pode colocar alguém que tenha uma vibração negativa, né, Semente? Imagina, você quer encontrar com um tio teu que é alcoólatra, por exemplo. E aí você se concentra. Se você conseguir sair do corpo e chegar perto dele, podem ter entidades desencarnadas que drenam a energia do álcool nele, que vão vir em cima de você. Então, para que você pegou ele como alvo? Então, daí eu entro. Não seria legal você pegar como alvo aquele grupo que você participa? Porque se você chegar lá, tem mentores que vão te ajudar? Ou um lugar de natureza bacana que você gosta, onde o prana, a vitalidade, é muito boa? Eu tenho visto pessoas escolherem alvos mentais ruins, chegam perto e são assediadas porque o alvo era ruim. Então, eu já ouvi também na internet a gente escuta um monte de coisa, né? Pessoas querendo ver afim, assim, tô afim de uma garota e eu quero tentar encontrar ela no astral. Isso é complicado, porque uma entidade obsessora desencarnada toma a forma daquela pessoa que a pessoa quer encontrar e engana a pessoa por um vampirismo espiritual. Aliás, isso é mais comum do que se imagina, Semente. E por isso que tem muito assédio sexual. Exatamente. Entidades que estão desencarnadas não têm mais o corpo físico, então não tem aquele disparo de adrenalina no corpo que a pessoa se acostumava, não tem aquele pulsão sexual, por exemplo, num caso do homem, a testosterona fluindo num tesão, não tem. O sexo, o desejo vem da mente, né? A sexualidade Isso. é uma coisa da mente também. Então, uma entidade tem a mente, mas não tem o corpo para dar o disparo da energia da Terra que a pessoa quer, porque ela estava encarnada. Então, o que ela faz? Ela encosta na aura de alguém para drenar esta energia do corpo de alguém, e aí ela, consumindo essa energia, ela sente o prazer que ela perdeu. Agora, se a entidade está do lado de lá, expande a consciência, ela percebe que não precisa de energia sexual, porque ela está em outro nível agora. Ela vai descobrir outros tipos de energia naquele plano onde ela está, com níveis superiores à energia sexual cá embaixo. Mas como esse pessoal fica preso no astral da Terra, eles nem sabem que tem outros níveis, e aí quando eles pegam uma pessoa cheia de desejo, numa tentativa dessa, louca, perdida na noite, atrás de alguém, eles vão encostar. Entendi. E já aproveitando isso que você falou, eu vi um relato, Wagner, de uma pessoa que ele se encontrava com uma obsessora, né? Vamos dizer, uma mulher. E eles tinham tipo um combinado. Sim. Tinha um combinado assim, ela mostrava como que era o astral e ela drenava ele, a energia sexual dele. Isso acontece muito? Isso acontece mais do que se imagina, Semente. É um vampirismo extrafísico. A entidade está jogando com a pessoa. É tipo um pacto, né? Tipo assim, você me dá isso, eu te dou aquilo. E isto, em relação a entidades presas a esse tipo de necessidade, nunca vai ser legal. Uma coisa é você chegar para um mentor espiritual e fazer, tipo assim, olha, eu sou Semente, mentores, eu gostaria de, durante o sono, que vocês me levassem para eu trabalhar, estudar e melhorar meu caráter, para quando eu voltar para o corpo eu estar melhor para enfrentar o dia a dia.
vocês podem me dar uma ajuda? E eles vão falar para você, a gente pode te dar uma ajuda desde que você também passe energia para quem precisa, pessoas que estão doentes. Então, isto também é um tipo de atividade, um aceite entre pessoas. Agora, você fazer pacto com uma entidade negativa que ainda está presa à questão sexual, não vai dar boa coisa no final, vai dar vampirismo, e foi nessa história aí que se falou no passado da história de íncubos e súcubos. Isso, ela era uma íncube. Então, que tantos mitos surgiram, inclusive no programa meu, o Viagem Espiritual na Rádio, há 2 domingos eu falei sobre isso. É o seguinte, na Idade Média, não se trabalhava bem a questão da sexualidade, né? Era até considerado pecado, tabu. Então, Semente, como é que um padre no confessionário iria aconselhar uma pessoa na Idade Média que chegasse lá narrando um sonho erótico ou um pesadelo erótico, né? Aí o padre, não havia ainda psicologia, não havia o Freud, não havia as explicações, e aí o padre, refletindo a ideia da Idade Média, diria: o diabo entrou no seu sonho e tentou seduzir a você. Quando o diabo toma uma forma masculina para tentar alguém, o nome é íncubo. Isso vem do latim incubare, que é ir para dentro. E quando o diabo toma a forma feminina para assediar alguém no sonho, é chamado súcubo. Então, era assim que, naquela época, eram explicados os sonhos e pesadelos eróticos, que séculos depois a psicologia explicaria facilmente, o Freud, o Jung e tanta gente boa. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, ficou no imaginário popular essa história de que uma entidade diabólica poderia assediar uma pessoa durante o sonho, sendo chamada de íncubo masculino, súcubo o feminino. Posteriormente, muitos ocultistas passaram a falar isso, mas numa outra interpretação, porque os ocultistas sabiam que durante o sono poderia haver esse vampirismo sexual, né, de energia sexual. Então começaram a dizer, olha, íncubo e súcubo não é o diabo, mas são entidades desencarnadas presas ainda a vícios e que tomam um formato masculino ou feminino para assediar a pessoa durante uma saída do corpo. E a pessoa volta para o corpo e acha que sonhou. Então, foi mudando com os séculos a ideia de íncubos e súcubos. E também se falava no ocultismo que quando um jovem estava se masturbando em excesso, não está se falando aí, Semente, da masturbação natural de um adolescente. Um jovem faz parte do conhecimento da própria sexualidade. A psicologia explica isso facilmente. Mas existem jovens e adultos também que são viciados em masturbação, uma masturbação compulsiva, chamada então de onanismo, que é um problema sério. A pessoa desgasta energia se masturbando várias vezes e nem tem um relacionamento com ninguém, porque nem admite a troca com alguém, ela ou eu sozinho. E aí a energia, principalmente no caso do homem, na hora da ejaculação, quando ela vaza para fora, é como um vapor de ectoplasma. Entidades vêm buscar. Aí os ocultistas falavam, quando a entidade vem buscar e ela tem um formato masculino, é um íncubo. Quando ela tem um formato feminino, é um súcubo. Foi daí que surgiu toda essa história, desde lá da Idade Média, e que hoje, dentro do espiritualismo moderno, é simplesmente isso, Semente. Assédios extrafísicos com entidades que tomam um formato X ou Y para atentar alguém e drenar energia sexual.